Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrado e hoje eu vou falar sobre a vitória do São Paulo contra o Sport por 1-0 lá na Ilha do Retiro com o gol do Pablo. O São Paulo ganhou e chegou à sua terceira vitória seguida, né? Uma boa sequência que o São Paulo vem engrenando assim no Brasileirão e tem 2 jogos acessíveis agora para terminar o turno, contra o Juventude e depois contra o América, que são times que o Juventude tá um pouco acima do São Paulo, mas tem um elenco inferior, né? Se a gente for olhar para os nomes de jogadores, tudo. E o América é o 19º colocado no momento, né? O Sport, inclusive, é o 18º. E o São Paulo, no momento, ocupa a 12ª posição e está a 3 pontos do G6. Então tá bem nivelado o campeonato, assim, podemos dizer assim, né? Bem disputado ali. Só o Atlético Mineiro que tá numa distância muito grande dos outros. Bom, mas antes de falar sobre o jogo e os jogadores, eu queria trazer uns dados aqui. Primeiro, o São Paulo não perde para o Sport na Ilha do Retiro, desde 2001. A última vez foi lá em 2001, né? O São Paulo não perde para o Sport como visitante desde 2015, o Sport ganhou do São Paulo na Arena Pernambuco. E o São Paulo não perde para o Sport desde esse mesmo jogo, lá em 2015, na Arena Pernambuco, onde o Sport ganhou por 2-0. Bom, e o último aqui, o último dado, né, que o São Paulo ganhou do Sport por 1-0 nos últimos 3 jogos. Isso reflete bastante no estilo de jogo do Sport, né, que é um estilo mais retraído, retrancado e se defende muito mais do que ataca. Tem dificuldade ofensiva e quando chega perde gols, como foi lá no ano passado na Ilha do Retiro e ontem também, que o Sport perdeu alguns gols que poderiam ter dado um empate ou até a vitória. Tem outra curiosidade agora que é que nesses 3 jogos saíram gols no começo, né? E o Pablo fez gol em 2, os 2 na Ilha do Retiro, e os 2 gols tiveram só 1 minuto de diferença. Bom, mas vamos falar lá sobre a escalação, né? Primeiro, o São Paulo vem no 4-3-3, o São Paulo ainda não tinha jogado nessa formação, no início de jogo pelo menos, pode até ser que durante um jogo acabou acontecendo essa formatação, né? Mas no início do jogo não. O Volpi no gol. O Volpi foi importante, fez 2 defesas boas, uma inclusive que ele saiu errado, daí ele se recuperou, mesmo caído no chão, fez uma bela defesa e salvou o que poderia ser um gol do Sport, que provavelmente iria ser, né, já que o Volpi mesmo que salvou essa bola, né. Daniel Alves pela direita, o Daniel Alves errando bastante, o Daniel Alves foi bem mal, teve uma oportunidade lá na frente que ele acaba furando, dá um passe, toma decisões erradas, né? Esse passe pra ninguém, que ele tentou enfiar uma bola, mas o jogador do São Paulo tá voltando em impedimento e não tinha ninguém fazendo ultrapassagem nem nada. Foi bem mal o Daniel Alves. E essa partida é cotada como uma das piores dele com a camiseta do São Paulo. Daí, ok. Lá pelo zagueiro direito, né, o Bruno Alves, que ele não vai mal no jogo, ele inclusive melhora quando ele vai para zagueiro pelo lado esquerdo, né, quando se forma uma linha de 3, quando o Diego entra, eu vou falar daqui a pouco, mas não na saída de bola, tudo, ele acaba conseguindo antecipar o jogador do Sport algumas vezes, tudo, boas divididas ali, e até que foi ok o Bruno Alves. O Miranda vai muito bem, ali zagueiro pela esquerda, depois ele passa a ser o do meio na linha de 3, né. O Miranda vai muito bem, principalmente no X1, teve algumas vezes que o jogador do Sport saiu só ele e o Miranda, e o Miranda conseguiu roubar a bola, o Miranda foi muito bem. O Léo pela lateral, depois vira ala, mas o Léo não consegue chegar ao fundo, o Léo vai mal de lateral, né? O Léo se adaptou muito bem de zagueiro e como lateral nunca foi um grande destaque, e como zagueiro ele é um destaque, pelo menos da equipe do São Paulo, né? E assim, ele não faz um bom jogo, mas também não é nada que comprometa o jogo do São Paulo. Inclusive, esse jogo poderia ter sido um jogo para testar o Patrick Lanza, né? Que é um menino da base, que tem características ofensivas, o São Paulo tendia a propor o jogo contra o Sport, então poderia ser até interessante o Patrick ter jogado, né? O Sport é um time que não vinha bem também, e daí essas coisas se completavam, e além de que o São Paulo não tem os 2 laterais disponíveis, então não é um teste só por testar, é uma necessidade, né? E o Léo já não vem jogando bem no lateral, nunca jogou tão bem assim no lateral, se destacou como zagueiro, como eu falei, né? E daí tudo isso combinado poderia ser promover a estreia do Patrick no profissional. Daí ali como volante, Lisieiro, né? O Lisieiro consegue roubar umas bolas no campo ofensivo, o Lisieiro vai bem, distribui bem o jogo, tudo. O Nestor impressionante como ele foi bem. O Nestor tem uma visão de jogo, ele deu assistência, né? Tem uma visão de jogo surreal, né? Ele é muito bom, tem uma qualidade no passe imensa, consegue chegar à frente algumas vezes ali, quando ele joga um pouquinho mais adiantado, depois quando o Vitor Bueno sai, entra o Luan, né? Ele consegue jogar um pouquinho mais adiantado, poderia ter dado uma assistência pro Daniel Alves também, só que o Daniel Alves furou a bola, né? E o Nestor foi muito bem, provavelmente o melhor do jogo, pra mim pelo menos foi o melhor do jogo.
E apesar de ser um jogador que é muito técnico, Nestor, e fraco, né, fisicamente, ele acaba conseguindo fazer 5 desarmes, que é um número alto até, né. Bom, um pouquinho mais pra frente, jogando ali com o meio armador, o Vitor Bueno. O Vitor Bueno, ele é o jogador que menos tocou na bola no time do São Paulo, dos titulares, assim, né. Ele toca 13 vezes, jogando 46 minutos. Ele participa muito pouco, o São Paulo falta criatividade com ele em campo, ele não ajuda o São Paulo a criar nada. E assim, um dado aqui é que o Luciano, em 17 minutos, tocou 12 vezes na bola. O Benítez, que faz a mesma função ali de um meio armador, toca 13 vezes na bola em 12 minutos. Então você vê, e o Igor Gomes, que também entra, jogou 17 minutos e tocou 20 vezes na bola. Você vê que o Vitor Bueno foi pouquíssimo participativo no jogo, ele não ajudou o São Paulo a criar nada, ele foi bem mal no jogo. Daí, mais pra frente, a linha de 3 atacantes, né, os 2 pontas e o centroavante. O Rigoni começa pela esquerda e depois vai pra direita, ele inverte com o Rojas, né. O Rigoni não estava conseguindo ir bem ali pela esquerda, tudo bem que ele passou por um momento onde o São Paulo foi sufocado pelo Sport, assim, o Sport fez uma pressão no São Paulo, o São Paulo não conseguia construir, não conseguia sair do campo de defesa, né. E daí ele também não conseguia. Daí quando ele vai pra direita, ele no finalzinho ali do primeiro tempo ele consegue criar uma jogada ou outra, mas ele não vai bem. A posição dele mesmo é segundo atacante, que ele joga por um momento, consegue criar uma jogada ali, uma jogada aqui, mas ele não tem uma taxa de acerto muito grande nesse jogo, e depois ele sai, ele dá lugar pro Benítez entrar, né? Ok, daí o Pablo é pouco participativo no jogo, mas ele faz o gol, entra por trás da defesa ali numa boa bola que o Nestor enfia pra ele, né? E depois é importante ali no lance que o Rojas tabela com ele dá um passe bonito de calcanhar e o Rojas erra. É um jogo ok, até pelo gol e por esse passe do Rojas, mas ele é pouquíssimo participativo, mas porque um centroavante depende muito do time e não só dele próprio, né? E o Rojas que começa pela direita e depois inverte para a esquerda. O Rojas não conseguiu acertar nada, eu até achei interessante testar ele pela direita, porque é a posição que ele sempre jogou, né? É a posição que ele deu certo no São Paulo e é a posição onde ele deveria ser testado, já que ele não consegue jogar pelo meio, né? Já que já tem ele no elenco, teria que testar de qualquer jeito. E ele não consegue bem, erra muito, vai pra cima, erra, dribles, coisas bobas assim, perde tempo da bola e não vai bem no jogo. Bom, e na volta pro segundo tempo o São Paulo faz uma alteração, que é sair o Vitor Bueno, que pouco participou, pouco criou, como eu já disse, e entra o Luan ali para ficar como primeiro volante. O São Paulo forma uma trinca de meio de campo, o Lisieiro um pouco mais avançado ali pela esquerda, o Nestor pela direita, e o Nestor consegue chegar mais à frente até e consegue ajudar o time lá na frente, e o Luan ali como primeiro volante. E após isso, vai passando o jogo, o São Paulo tira o Rojas do jogo, que não vinha bem também, põe o Diego Costa e daí forma uma linha de 3 zagueiros, o Daniel e o Léo vão para a ala, o meio de campo permanece, né? Só que com o Nestor um pouco mais adiantado como um meio armador, o Lisieiro desce para ficar lado a lado com o Luan mais ou menos, e daí forma a dupla de ataque. O Rigoni joga um pouquinho como segundo atacante, que é a posição dele. Entra depois o Luciano, entra o Benítez, todo mundo ali, né? E falar sobre o Luciano se mostrou um pouco pesado, fora de ritmo, claro, mais de 60 dias fora, que dá um pouquinho mais de 2 meses, né? Ele não era esperado que ele já viesse voltando, voando, como ele já jogou pelo São Paulo, né? Como a gente espera dele, por tudo que ele fez ano passado. E ele tem que pegar esse ritmo para ir, ele tem que ir entrando nos jogos para ser importante pro São Paulo pro restante da temporada. E falar aqui sobre a atuação do Diego, não pode esquecer disso, porque o Diego foi muito bem quando entrou. O Diego fez 2 cortes, 3 desarmes, e um dos desarmes ainda foi providencial num contra-ataque do Sport, que ele desarma o jogador do Sport limpíssimo. Ele foi muito bem, o Diego conseguiu ir muito bem, e é muito importante ver ele recuperando a confiança e voltando a jogar o futebol que ele sabe, que ele já mostrou que sabe jogar. Bom, e aqui sobre o meu ponto, né, como o São Paulo tem a dificuldade para construir quando o Sport faz essa pressão. O São Paulo em outros jogos já teve muita dificuldade quando alguém fazia pressão, e principalmente quando o Léo tava ali, quando o Léo não tava ali, né, e o Léo não tava, o Léo tava de lateral, e isso dificulta bastante. O Sport fez a pressão, encaixou a marcação individual, e o São Paulo tinha bastante dificuldade, e não tinha o Léo ali para encontrar o passe entre linhas, tudo, daí ficava muito difícil para sair. O Sport conseguia prender o São Paulo no campo de defesa, e o São Paulo às vezes perdia a bola, dava uma chance aqui pro Sport, tudo isso, não conseguia acionar seus pontas, nem seu
Meio armador, isso durou mais ou menos uns 20 minutos, dos 4 minutos ali até uns 25 por aí, né? Quando o São Paulo consegue chegar mais no segundo tempo, e quando consegue chegar mais, falta criatividade, falta alguém filtrando na área, por exemplo, porque as bolas caíam muito na ponta, né? Porque o São Paulo estava jogando com pontos naturalmente, então, né? As bolas caem muito na ponta e não tinha ninguém filtrando na área, como o Sara faz, por exemplo, e essas coisas assim fazia que o São Paulo não conseguisse chegar com perigo no gol do Sport. Mas é isso, valeu, falou e até mais.